Jó 38, todos acharam? Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: vou falar uma coisa para você, se a leitura seguir assim até o final, vai dar uma tristeza, vai dar um sono. Solta essa voz, meu irmão. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Até agora o lado esquerdo da igreja está ganhando, o lado direito está meio calado aqui. Vamos lá. Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas. E disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Para que agarrasse a terra pela extremidade e dela sacudisse os perversos? Dos ímpios é retirada a luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Quem abriu os canais para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos e trovões? Para desentendar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Fica firme, irmão. Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhes digam as suas ordens? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? Juntos, quem prepara o alimento para o corvo, quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Glória a Deus. Pai de amor, te entregamos essa palavra mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Se você achou essa leitura um pouco extensa, não é comum de fato nas nossas pregações utilizarmos textos tão grandes,
Normalmente, né, são 10 versículos, mas eu quero dizer para você, o Ministério da Saúde adverte que todo cristão deveria ler no mínimo de 1 a 3 capítulos da Bíblia por dia para a sua saúde espiritual. Amém? Nós nos focamos muito na nossa alimentação carnal, comemos bem, nos alimentamos, mas às vezes eu fico preocupado que quando eu leio um capítulo inteiro, a pessoa parece um pouco fadigada. De fato, se eu passo a semana inteira longe dessa palavra, quando eu chego domingo, ela vai descer com uma feijoada. Quase, você vai dizer, socorro, né? Me salva. Mas fala para o seu irmão, vigia, fala para ele. O dia do Senhor está chegando, fica esperto. O livro de Jó, ele é um livro muito desafiador. Ele é um livro poético e também de sabedoria. Nós temos que entender isso. E para você poder se situar melhor nesse livro, é importante você entender o contexto histórico dele. Muitas pessoas atribuem Jó como uma historinha faz de conta, como uma história fictícia, mas a palavra de Deus confirma essa palavra, por mais difícil que ela seja de ler, ela tem os seus desafios. Eu confesso que na minha leitura anual, sempre que eu chego no livro de Jó, para mim é um dos momentos de mais abatimento, muitas das vezes, porque Jó sofre de uma forma deliberada e totalmente desnecessária. O sofrimento de Jó é uma coisa que, se você observa, você tem que pedir Deus alegra meu coração, porque essa palavra é uma realidade, porque Jó morre e nem sequer ficou sabendo do que Deus acordou com o diabo sobre a sua vida. Muitas das vezes você se pergunta, quem já se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Nunca. Quem já pensou, que bom, pensei que fosse só eu. O livro de Jó ele se confirma tanto pelo profeta pelo profeta Ezequiel, no capítulo 14 do seu livro, e também Tiago no capítulo 5, já no Novo Testamento. Para você que acha, pode ser que é uma obra faz de conta, uma obra fantasiosa. É um livro que se firma, mas por algum motivo de escolha por parte do autor, ele foi escrito dessa forma poética. E mesmo na versão NA, que para mim é uma das versões mais fluídas da sociedade bíblica, é difícil ler esse livro. Porque alguns termos aqui são afrontosos, nós não estamos em EBD hoje, apesar desse breve esclarecimento do livro, mas é importante você entender que aqui está um homem que era íntegro, ele não estava fazendo nada de errado. Muitas das vezes, quando eu vejo um homem de Deus passando por aflições, homens que na minha percepção são modelos para a nossa denominação, eu me pergunto, Senhor, eu sou menor do que esse homem, e isso está acontecendo com essa pessoa, quem dirá de mim? Mas o próprio Salomão falou, não podemos ser ignorantes sobre isso, o mal vem sobre o justo e o iníquo, o justo e o ímpio. Nós temos que parar com essa herança neopentecostal que coloca, se algo errado está acontecendo, é porque o irmão está em... Não, para com isso. É claro, Deus sempre vai nos chamar para conserto, de uma forma ou de outra, se você anda fora dos caminhos do Senhor, mas Ele nunca escondeu. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas nós que estamos aqui nesse momento, é até muito confortável olhar para Jó, porque a gente sabe que o final vai ser legal. Mas até o capítulo 38 do livro de Jó, Jó não sabia de nada que estava acontecendo. E as coisas estavam descendo cada vez mais a ladeira. Cada momento que passava, as coisas estavam mais difíceis. E de quebra, Jó... Eita, não é essa aí não. É outro texto de Jó. É um arquivo assim, Jó, capítulo 38. Lá no diretório do... Só um segundinho, amados. Tem um arquivinho assim, Jó 38. Mas, continuando aqui. De quebra, ele ganha de presente 3 amigos, um quarto que chega na reta final do problema, que resolvem chegar para dar uma forcinha para ele. Ele estava passando um momento triste e durante 7 dias seus amigos o consolaram, porque antes de começarem a falar um monte de besteira e mais tarde eles teriam que responder por isso, por tudo a covardia que eles fizeram, ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamita, eles iriam azucrinar a paciência de Jó, assim como todo bom crente presunçoso, que quando vê a sua luta e a adversidade, pensa, esse irmão está em pecado.
A vida imita a palavra de Deus. Mas quando eles chegam para consolar Jó, estava tudo muito bem. Eles chegam para confrontar Jó, eles chegam para consolar Jó. Os 7 primeiros dias, eles ficaram totalmente em silêncio, calados, como todo bom amigo deve ser, amém? Chegou ali, a Bíblia fala chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Assim diz a palavra de Deus. Aprenda isso. Não pense que a vida é toda uma festa. A vida também é dia de lutas. E olha como as coisas começaram. Primeiro ele perdeu 7.000 ovelhas. Isso é muita coisa. Fala para o seu irmão, isso é muita coisa. Depois, 3.000 camelos. Rapaz, a fortuna de Jó está indo por água abaixo. Se fosse a sua conta, o bandido entrou na sua conta e começou a baixar o Pix lá, baixar, e você vê na sua conta descendo, seu dinheirinho sumindo. 500 juntas de bois. Juntas de bois são os pares de boi para arar a terra. Então, no total, eram 1.000 bois que ele perdeu. 500 jumentas e muitíssimos servos. Não satisfeito no desafio que foi apresentado, né? Porque segundo Deus, com todo o seu orgulho, não, Jó é homem justo, homem bom, e o diabo lá querendo provar que Jó não era isso tudo. Ele leva os 10 filhos de Jó. Os 10 filhos de Jó acabam de morrer nesse momento. 7 homens e 3 mulheres. E não bastasse isso, o diabo lá, não estou conseguindo o que eu quero tocar nele, ó. Eu quero tocar na saúde dele. Eu diria para você que pessoas por muito menos do que isso dariam cabo da vida. Imagina se tivesse perdido isso tudo, 10 filhos. Então, ele não tinha pecado algum, ele não tinha feito nada de errado. Fala para o seu irmão, ele não fez nada de errado. E chegou a um certo ponto que os amigos de Jó se sentiram incomodados com o problema de Jó. Eles olharam para Jó, depois de 7 dias, eles falaram, agora eu vou falar. Porque o que está acontecendo aí é alguma coisa muito desproporcional. E Jó deve ter feito alguma coisa. Alguma coisa esse tal de Jó fez. E eles começaram a acusar Jó. E não bastasse isso, questionaram a integridade de Jó. E até a própria mulher de Jó resolveu falar besteira para ele. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 2, versículo 8 e 9. Jó, capítulo 2, versículo 8 e 9. Mantenha o seu dedinho marcado no texto base aí, que vamos voltar para ele algumas vezes. Nós vamos progredir diversas vezes ao longo dessa leitura dentro do livro de Jó. Jó 2, versos 8 e 9. Você achou aí? Jó sentado na cinza, já tinha perdido tudo, cheio de problema, cheio de aborrecimento. Pegou um caco de barro para raspar as feridas. Olha a situação que ele estava. E de quebra, quem aqui sempre tem uma pessoa para falar uma besteira, quando você já está numa situação difícil, diz amém. Amém. Aprenda uma coisa, meu amado, se não tiver nada para acrescentar na vida de uma pessoa, fique calado. Amém? Segura essa língua. Né? A própria palavra de Deus fala que a língua, pequeno órgão, ele pode comprometer o quê? Todo o corpo. Jó sentado com cinza raspando as feridas. Então a mulher dele disse, olha que interessante, a mulher de Jó afirma que ele é um homem íntegro. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo. Imagina que alegria e satisfação. E às vezes é isso que as pessoas fazem com você no meio da sua luta e da sua adversidade. Porque existem coisas acontecendo na sua vida nesse momento, lutas que você está enfrentando que o seu pastor não sabe, coisas que só você e Deus sabem, que as pessoas estão assim em cima de você. Tem uma narrativa que o irmão conta para mim que é muito interessante. Na minha juventude ele contava. Você já viu uma pessoa nadando rumo em direção de uma piscina e a pessoa está sem fôlego, e toda vez que a pessoa chega na borda da piscina, você pega a cabeça daquela pessoa e enfia na água? É isso que você faz quando você aponta o dedo para uma pessoa que já está passando por lutas e dificuldades. Chega um certo ponto que essa pessoa desiste, e muitas das vezes a pessoa dá até cabo da vida, cansado de escutar das pessoas que ela está errada, ao invés de escutar, Cristo te ama e o seu problema vai ser resolvido em o nome de Jesus.
Era isso que Jó precisava escutar. Mas o que ele escutou, texto após texto, capítulo, a fala de cada um desses 3 homens, era uma série de acusações e questionamentos sobre a integridade e a vida de Jó. E Jó teve que ter paciência, porque das duas uma, ou ele tinha paciência, ou ele daria cabo da sua vida. A paciência de Jó não foi uma virtude, foi algo que ele precisou ter para passar por essa situação. E eu e você, muitas das vezes, teremos que ser pacientes, porque a Bíblia fala, há tempo de falar e tempo de deixar de falar. Vai haver momentos em meio à sua tribulação, que você vai ter que entender que eu preciso me calar. Porque quem nos justifica não é o homem, quem nos justifica é Deus. Jó já está no capítulo de número 38, e ele não sabe o que está acontecendo. Fala para o seu irmão, ele não sabe o que está acontecendo. É uma história muito confortável, mas imagine você, já está no 5º mês, aquela enfermidade te corroendo por dentro, aquele mal, aquela depressão, aquela tristeza, aquele buraco dentro de você que só você sabe, e até aquele momento você não tem resposta para isso que está atormentando a sua vida. Ele também não sabia a resposta, ele só tinha acusação. E grande equívoco comete aquele que pensa que Jó ficou em silêncio. Jó não ficou em silêncio. Jó inclusive amaldiçoou o dia do seu nascimento. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 11. Peço desculpa, normalmente todo o meu texto está projetado aqui, mas houve uma falha do pastor aqui. Eu mandei o arquivo errado para o pessoal da mídia. Então Jó, capítulo 3, versículo 11. Um pouco mais à frente, leia para mim, por gentileza. Por quê? Jó ficou calado? Não. Jó estava incomodado com a situação dele. Jó estava aflito com a situação dele. Só que o mais interessante de Jó é que em todo o tempo ele não amaldiçoou o seu Deus. Isso é um pecado muito sério. Entenda bem, não atribua a Deus pecado. Fala para o seu irmão, não atribua a Deus pecado. Nem ao Espírito Santo de Deus. Não. Não se atreva a cometer essa blasfêmia. Isso pode comprometer até a sua entrada no céu. Segundo, ele acusou Deus de perseguição injusta. Olha o que ele fala em Jó capítulo 7, por favor, versículo 19 e 20. Abre aí. Jó 7. Hoje você vai usar a Bíblia mesmo. Jó 7, 19 e 20. Ele acredita que ele está sendo alvo de um tiro divino e desabafa com palavras duras, sentindo-se sufocado pela vigilância de Deus. Olha aí que Jó 7, 19 e 20 fala. Achou? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Ele tinha tumores pelo corpo, inflamações, então mal ele conseguia beber alguma coisa. E se pequei, que mal fiz a ti? Ó espreitador da humanidade, por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para... Ele não aguentava nem mesmo a carga, o peso dele. E às vezes nós olhamos no espelho, nós não estamos nem aguentando a sobrecarga da nossa vida, da nossa alma. Eu creio que às vezes teve dias que você olhou no espelho e você pediu, Senhor, tira a minha vida, leva-me, porque o mundo não tem sido bom comigo. E eu quero dizer uma coisa triste para você, o mundo nunca vai ser bom com você. Os amigos de Jó foram bons com ele? Nos primeiros 7 dias até foram, porque até o silêncio às vezes é um ato de bondade. Mas depois de 7 dias eles não se aguentaram e deixaram de ser um instrumento de bênção e passaram a ser um instrumento de peso para Jó. E ele ainda reclamou da falta de um julgamento justo, porque, vamos ser sinceros, as coisas estavam sendo justas para Jó? Não. Jó capítulo 9, por gentileza, versículo 32 e 33. Jó capítulo 9, versos 32 e 33. Aleluia. Você achou? Que bom. Olha o que ele fala. Entendendo que estavam sendo injustos com ele. Porque ele não é ser humano como eu. Ele está falando de Deus. A quem eu responda. Se formos juntos ao tribunal, não há entre nós árbitro. Põe a mão sobre nós dois. O capítulo 38 de Jó está chegando no momento onde ele vai ser confrontado por Deus.
Mas até esse momento, Jó não sabia o que estava acontecendo. Fala para o seu vizinho, Jó não sabia o que estava acontecendo. E talvez eu diga para você, você não sabe o que está acontecendo. E às vezes você até se sente dono da razão. Quem é que às vezes se acha meio dono da razão, mesmo na meia dificuldade, né? Olha que você faz uma crítica. Quando você está passando por uma... que sonda, meu Deus, e lança luz sobre as minhas trevas. Essa é a minha oração a Deus. Quando eu faço a oração por perdão dos meus pecados, eu falo, Senhor, perdoa pelo que eu tenho feito, ou até mesmo pelo que eu tenho deixado de fazer. Então, momentos de luta de adversidade são momentos de autocrítica, não de ficar achando que eu sou um coitadinho, digno de tapinha nas costas. Não vai. As pessoas às vezes desenham o evangelho como uma espécie, como se Deus fosse um tipo de Papai Noel, que traz presentes e que tudo vai ficar bom. Meu amado, os 12 discípulos, 11 morreram de forma tenebrosa e estavam juntinho com Jesus. Eu escuto um amém? Só o amado teve o direito de ter uma morte por velhice, segundo os registros que nós temos. Então, para com isso. Nós temos que entender a Bíblia, a palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus e por intimidade com Deus, precisa tirar de nós essa delicadeza emocional que coloca a vida como a vida é difícil. Sim, é. A vida tem seus fados, sim. O homem é mau, amém? Bom só Deus. Pai, nem Jesus se deu o prazer de reconhecer isso. Então, Jó estava se achando meio por cima da carne seca. Já perdi todo o dinheiro que eu tinha, zeraram meu Pix na minha conta, perdi meu carro, minha família toda morreu, a casa caiu, matou minha família toda, certo? E eu estou com 3 pessoas me enchendo a paciência no WhatsApp. Praticamente seria o cenário hoje moderno do que estaria acontecendo na vida de Jó. E de quebra, Eliú chega na reta final para poder botar uma cereja no bolo, mas dos 4, quem é repreendido são os 3 primeiros amigos de Jó. E Deus chega com todo o seu poder, glória e majestade. E interessante, Jó estava muito mal já, não estava? Doença, perda, e Deus ainda vai chegar para Jó, eu vou te colocar no devido lugar. Jó ainda tinha uma lição para aprender. Já havia sofrido bastante. E quem concorda que ele sofreu bastante, dá um amém. Já sofreu, chega, para. Já troca o filme, não está dando mais. Mas Deus ainda chega e bota Jó no seu devido lugar. Versículo 1, por gentileza, de Jó, capítulo 38, que foi o texto base dessa noite. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, eu creio que deve ter sido um vento forte, né, que estremeceu todo o local. Quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Nós não sabemos de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Todas as vezes que você acha que dá palpite, achar de querer ser Deus na vida das pessoas, você está obscurecendo aquele que tem conhecimento de todas as coisas e atrapalhando às vezes a sua própria vida. Ouça a voz de Deus. Então ele fala, cinja os lombos como homem, ou seja, fica de pé, toma a tendência, agora você vai ouvir. É isso que Deus diz para Jó, agora você vai me escutar, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Deus foi muito sério nesse momento. Quando o homem saía para a guerra naquele tempo, para uma batalha, você tem que entender que, quer cingir os lombos, a roupa dele, né, aquela forma, ele tinha que amarrar a roupa, ficar de pé em posição. Então, é igual se Deus tivesse chegado a um tapa dele, fica de pé, fique nem homem. Foi isso que Deus fez para Jó. Fica de pé, fala para o seu irmão, se arruma, fala para o seu irmão, se arruma. E Deus vai lembrar quem ele é. Deus vai botar Jó no lugar dele, lembrando, eu sou o governo deste mundo. Eu sou quem coloca a ordem em todas as coisas. E ele, versículo 4 a 8, tira a sua Bíblia aí, não vou ler de novo tudo não, para não cansar você. Ele fala coisas que realmente são fatos, que você tem que trazer isso para a sua vida essa noite. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Eu pergunto a você, onde eu e você estávamos quando foram lançados os fundamentos da terra? Nós estávamos lá no livro do Senhor, lá, no dia tal, do tal. Quer ver? Qual é o seu aniversário, filho? 23 de julho, né? Eu confundo com julho, né? Deus estava lá registrado lá, dia 23 de julho de 2010, acertei? 11? Hã? Eu estou péssimo, cara, 2009.
Eu sou o pior pai do mundo, negócio de data. Nesse ano vai nascer a menina bonita, que cuida da mídia da igreja cristã. Era isso, todos nós éramos um projeto no livro do Senhor lá. Mas mesmo assim, já havia ordem e governo sobre todas as coisas, até mesmo sobre esse universo infinito que existe. Estrelas, cada uma sendo chamada pelo seu nome, até onde um homem nunca chegou, e até os fios do seu cabelo, e até se o cabelo estiver acabando, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você tem noção do poder desse Deus? E ele fala, versículo 5, quem determinou as medidas da terra? Será que você o sabe? Naquela época nem GPS tinha para medir o tamanho da terra. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando interrompeu do ventre? Esse texto, ele é um desafio muito grande para a igreja desse presente século. A igreja depositou o seu coração na estratégia e no homem. Tem pessoas ainda acreditando que será um novo presidente que vai salvar suas vidas, e isso é algo muito errado, porque isso é dizer que Deus não governa essa terra. Ah, pastor, mas não está sendo governado com justiça. Deus permite até mesmo que o seu povo seja envergonhado. O povo de Israel, toda vez que partia para a idolatria, Deus permitia que eles sofressem a teimosia dos seus próprios. A igreja do Senhor colocou o homem nos altares e disseram: esse é o meu Messias. Fala para o seu irmão, não. Sabe por quê? Deus fala, maldito o homem. Nós temos que confiar em Deus. Esse é um ano, eu estou só abrindo parênteses na pregação, esse é ano de eleição. Você não tem que votar em que ninguém seu pastor manda. Você é inteligente o bastante para tomar conta da sua vida. Fala para o seu irmão, sua vida. A vida é sua, as escolhas são suas. Para com isso. A igreja está na terra militando, confiando em homens e esquecendo que é o poder de Deus que sustentou a sua igreja pelos séculos dos séculos. Hoje, desde a hora que você acordou, eu acordei às 5h20 da manhã, até a hora que eu vou dormir, devo dormir 11 da noite. Tudo esteve sobre o governo de Deus, independente da minha pessoa. Eu posso morrer hoje, você pode morrer hoje. O universo continua sendo sustentado pelo poder de Deus. Nenhum de nós podemos atrapalhar os planos de Deus, nem esses homens corruptos que existem hoje. Então, mas o homem não. As pessoas estão na esperança de um novo governo. As pessoas estão na esperança de uma nova estratégia de segurança pública. Desesperados, benefícios, impostos, combustível vai aumentar e o homem vai se destruindo, se degladiando e esquecendo que se eu acordo todo dia de manhã é porque o meu Redentor vive. Vamos parar, porque o mundo está adoecendo a igreja. O que a igreja faz agora? A igreja está se adaptando para se ajustar. Pastores estão nas filas dos gabinetes dos deputados para cobrar os seus favores, para que os deputados possam ocupar os altares das igrejas e começar a cobrar seus votos da igreja. E Deus do alto, que tudo governa, está vendo tudo isso. E vai chegar o dia do acerto de contas. Fala para o seu irmão, vai chegar o dia do acerto de contas. Nós temos que entender, nós temos que dar satisfação da nossa vida é a Deus. Mas nós não estamos dando satisfação da nossa vida a Deus e na hora da luta perguntamos, por que Deus? E eu acho que Deus pudesse cair um raio do teto, porque você anda na teimosia do seu caminho. Você faz tudo o que você quer e não me pergunta nada. E quando a tribulação cabe sobre a sua vida, você quer me perguntar, por que Deus? E Deus chega para Jó e bota ele no lugar dele. Não foi tudo bem na sua vida? Quanto dinheiro você tinha? Será que você me questionou em algum momento? Você tinha todas as coisas maravilhosas? E quem é você, Jó, para achar que é alguma coisa? E Deus também está dizendo isso para mim e para você essa noite. Versículo 28 ao 32. Por acaso a chuva tem pai? É muito legal essa retórica. Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu?
As águas ficam duras como pedra e as superfícies das profundezas se tornam compactas. Será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas de Órion? Você pode fazer aparecer constelações no seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Meus amados, por mais que haja maldade nesse mundo, a minha crítica para nós como igreja, existe muito mais também maldade na forma como nós conduzimos a nossa vida diante de Deus. Deus está deixando de ser consultado. Parece que atualmente Deus apenas tem sido comunicado. Existe um mal nesse mundo, quem crê nisso diga amém. Não espere nada de bom do mundo, nada. O mundo não tem nada de bom, porque você tem que se sentir desconfortável com esse local, porque você não é daqui. Fala para o seu irmão, você é estrangeiro. Fala para ele, você é estrangeiro. Aqui não é o seu lugar, não é. O seu lugar é a glória eterna. Mas tudo isso que nós enfrentamos, as tribulações, o mal deste mundo e o mal da nossa vida, porque nós muitas das vezes somos um agente sabotador da nossa vida, quando nós não amamos nosso irmão como deveríamos amar, quando nós não amamos a Deus da forma como deveríamos amar, quando nós deixamos a ansiedade entrar em nosso coração, quando nós andamos fora dos caminhos do Senhor, nós também estamos sendo agentes, praticantes do mal, contra a nossa própria vida. Mas nós precisamos entender, as coisas podem parecer muito obscuras, mas Deus tem resposta para todas as coisas, mesmo que eu nesse momento não possa entender. E eu vou falar pela 4ª vez nessa pregação. Jó ainda está no capítulo 38. E ele nem sequer vai ficar sabendo que ele fez parte de um desafio que o inimigo fez a Deus. Olha isso. Mas, depois que Deus colocou Jó no seu devido lugar, abra comigo para encerrar a pregação, Jó 42, versículo 5. Veja que extraordinário. Jó capítulo 42, verso 5. Um dos textos mais belos para mim da palavra de Deus. Jó 42, verso 5. Até uma música, às vezes eu canto sobre esse tema. Você achou aí? Leia comigo, uma só voz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que a sua oração mais fervorosa foram nos seus dias de luta e tribulação. Quando as coisas estão boas, a gente fica até um pouco metido. Às vezes a gente até acha que o sucesso que estamos vivendo é por minha causa. Sou eu que estou sendo o motivo desse sucesso. Meu amado, o coração quebrantado, Deus não rejeita. Eu tenho desafios essa semana. Você tem desafios? Pergunta para o seu irmão. Você tem desafios essa semana? Eu tenho desafios. Eu possuo. Eu tenho desafios que vão além dessa semana. Eu tenho desafios na minha vida pessoal. Eu tenho desafios de vida, mas creia que aquele que governa todas as coisas, e eu creio, está comigo até o último dia, até meu último suspiro, porque o meu Redentor está vivo e se levanta por minha causa. Ele é o nosso Senhor. Você crê que Deus é o seu Senhor? Você crê que aquele que mesmo que governa o universo também pode governar a sua vida? Lembra, falei isso de manhã cedo, Deus é gentil. Deus, o Espírito Santo, não vai te amarrar e te obrigar, mas Ele vai te atrair. Ele te atraiu esse lugar. Mas agora, o que você vai fazer diante dEle, isso compete a você. Ficar questionando, reclamando, murmurando, ou pedir, Senhor, mostra qual é os teus propósitos. Foram 38 capítulos, ele ainda não entendia qual era o propósito de Deus. Às vezes pode ter 38 anos na sua vida, 40 anos, 50, e você está perdido, sem saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Eu tive que perder um pai, para entender quais eram os propósitos de Deus para a minha vida. Eu era um menino covarde, atrás daquele teclado escondido. Meu sonho era esse. Até que pela primeira vez eu tive que entrar no cemitério e chorar com os que choram. Hoje eu vou em cemitério como se fosse a coisa mais comum do mundo, mas eu nunca tinha pisado no cemitério. Eu nunca tinha entendido a dor de uma perda. A partir daquele dia eu passei a entender o que era a dor de uma perda. E Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha sorte. Com lutas, sim, tristeza, sim. Eu amava meu pai muito. Ele foi o fundador dessa igreja.
Mas passou, Deus confortou meu coração e Deus disse: ei, garoto, se colocou no seu lugar? Aprendeu? Agora vamos cuidar de vidas, vamos cuidar de almas. Porque nós não estamos aqui para perder tempo com nossas dores e problemas. Estamos aqui para ganhar vidas para Jesus. Fala para o seu irmão, creia que Ele é o governador de tudo. Fala para o seu irmão. Feche seus olhos, cubra sua cabeça.